Pessoal, bom dia. Essa é a apresentação do nosso seminário da disciplina de Teoria das Estruturas. A equipe sou eu, Heráclito Freitas, o Ayrton Farias, o Elian Cordeiro, o Francisco Igor e a Natália Vasconcelos. E o nosso tema é sobre as tecnologias aplicadas à análise e execução de estruturas. Esse tema ele está correlacionado a uma grande inovação no nosso mercado da construção civil, visto que ele está voltado à adesão ao estudo, à determinação e à aplicação de diversas técnicas, tecnologias, métodos, ferramentas e processos construtivos, ligados a todas as áreas da engenharia, mais especificamente a construção civil. Por sua vez, essa evolução tecnológica está atrelada a pesquisas visando produtividade e a rentabilidade financeira em todos os processos a que ela deve ser empregada. Na engenharia civil, mediante aos fatores muito complexos e a multidisciplinariedade dos projetos, né, que a gente sabe que os projetos de hoje, os métodos construtivos e os padrões da engenharia, existem diversas especificações e maior preparo daqueles a quem são designados. Por sua vez, esse é o principal fundamento do conceito do tema. É sempre buscar meios para verificar, prever as funcionalidades, né, alternar métodos quando necessários e assim otimizar a gestão de construção dos processos empregados, da previsibilidade das funcionalidades e possíveis erros que podem ser ocasionados pela obra ainda na fase de projeto, para que futuramente a construção consiga render o que é esperado dela na fase de projeto. Outro fator bastante eficiente e muito importante que esse método consegue efetivar é também na otimização do tempo, porque além do recurso, mediante a aplicação de metodologias complexas, o tempo para a execução e estudo, verificação e execução da funcionalidade da estrutura e para entregar o projeto é também, às vezes, muito decorrido. Então, ele já tem um protótipo de estudo, de facilitação, de verificação e de aceitação desses métodos de implantes na obra, já vai ser uma grande otimização de tempo também, porque sempre vai otimizar os processos construtivos, né? A demanda vai ser menor e vai conseguir suportar todo aquele paradigma de projeção da obra esperada. O primeiro e um dos principais casos que eu venho apresentar aqui para vocês é com relação ao Digital Twins, ou seja, gêmeos digitais. Ele está correlacionado a uma ferramenta de software muito semelhante ao BIM, né? Aquele processo de construção virtual que a gente consegue prever e estudar as estruturas, tanto ainda em fase de projeto, quanto já ela já existente. Caso ao tempo que ela foi implantada ainda não tenha sido compreendida a fase de legislação desse software, né, vigência, mas que o proprietário dela quer implantar para fim de modernização. Mas, quando ela está na fase de projeto, ela permite duplicar a estrutura. Ou seja, eu tenho ela aqui no projeto, então eu vou na software e designo igual. Daí eu consigo prever as funcionalidades, avaliar a estrutura,
adaptando a planta quanto necessário e a verificação de materiais e processos. Como assim? Eu posso ver na minha planta se determinado comportamento da estrutura vai suportar, né? Mais com relação à análise estrutural, assim como os métodos e processos empregados. Por exemplo, as tipologias construtivas. Se eu ver que determinado local é melhor funcional, é melhor material X do que Y, eu posso fazer essa adaptação ainda antes de entrar na fase de construção mesmo da obra, para que assim eu possa conseguir a administração financeira de tempo e de aplicação do material. Um dos principais casos que foi implantado aqui no Brasil foi nas empresas da Petrobras e da Vale. Por ainda serem entidades muito antigas e que não tinham ainda a vigência desse software, elas, quando foi implantada essa metodologia dos seus canteiros de obra, foi verificado que os processos construtivos melhoraram em um percentual maior do que 80% na obra, ou seja, foi muito melhor a aplicação da gestão de materiais e da verificação de funcionalidades, quanto isso também refletiu no padrão lucrativo das empresas. Que a Universidade Federal do Paraná, ela fez um levantamento e foi verificado que a renda econômica, baseada no período quando ainda não tinha esse software, e já quando tinha, foi em torno de 20 milhões de reais. Ou seja, como a gente sabe que tempo também é dinheiro, né? Foi uma economia significativa na gestão do lucro e na aplicação de projetos da empresa. Agora eu vou passar a vez para o meu colega e ele vai continuar o trabalho. Olá, meu nome é Elian Cordeiro e eu irei falar sobre bioconcreto e estações robóticas e robôs cupins, certo? Eu vou começar com o bioconcreto. Esses elementos são formados por bactérias que ficam adormecidas junto a uma fonte de alimento, dentro de uma cápsula de plástico biodegradável. Possuem micro-organismos quimicamente reativos, capazes de fechar rachaduras ou fissuras. Resumindo, quando incorporados a uma mistura de concreto, essas bactérias produzem carbonato de cálcio e são capazes de selar as fissuras existentes, poupando assim mão de obra e gasto na manutenção na construção civil. A primeira estrutura a usar o material de bioconcreto foi uma estação de salva-vidas de um lago na Holanda. A edificação, iniciada em 2011 e sujeita a condições extremas de incidência solar e a presença contínua de água, permanece instável desde a construção. Passando para estações robóticas e robôs cupins. As estações robóticas são tecnologias implantadas no canteiro de obra e oferecem menor índice de erro, medidas mais precisas, inspeções ágeis e dados em tempo real. Elas também permitem a realização de algumas tarefas de forma automática, sem a interferência humana, como, por exemplo, procurar um prisma, encontrá-lo, centralizá-lo, realizar a leitura e acompanhar o seu movimento, como, por exemplo, sobre um bastão enquanto o operador estiver em movimento. É possível também realizar uma programação de prismas a serem medidos e a estação realizar essas leituras de forma automática. É possível também realizar a medição de uma pilha ou um terreno natural, configurando o tempo e a distância para que o ponto seja levantado, sem que o operador tenha que apertar o botão de medição. A estação robótica permite em várias aplicações que todo o trabalho seja realizado por um único operador, ou, em alguns casos, de forma totalmente sozinha, com o operador apenas configurando, como por exemplo em monitoramento de estruturas. Um dos principais benefícios
E o mais importante é a produtividade, permitindo a independência do operador, onde ele pode operar o equipamento remotamente. Bom dia, meu nome é Igor e eu gostaria de falar a respeito de softwares para análise estrutural. Bom, os softwares, eles têm avançado bastante nos últimos tempos, e isso nos ajudou bastante, nós engenheiros civis, na área estrutural, na área da construção civil, pois esses programas, eles têm a possibilidade de realizar diversos cálculos e testes numa estrutura construída. E como nós sabemos, devido aos desafios de construção, principalmente da área da arquitetura, que criam diversas plantas, os projetos eles estão cada vez mais difíceis e complexos de serem realizados. Os projetos, então, os softwares são criados para isso, para contribuir, para nos auxiliar em meio à dificuldade de um projeto que nós atendemos. Mas você pode estar perguntando, os softwares, eles irão substituir nós engenheiros, os profissionais? Eu digo que não, pois, muito pelo contrário, o software, o programa, ele não irá me demitir, mas ele irá me exigir uma evolução, pois eu estarei cada vez mais estar estudando, procurando me especializar nesse programa, porque ele irá abrir várias portas para quem sabe utilizar essa ferramenta. Então, essa ferramenta ela vem para aprimorar nós engenheiros, porque esse software ele pode ajudar no custo e no tempo de uma obra, de uma construtora. Imagina só você, engenheiro civil, que sabe utilizar esses softwares para análises estruturais. O quanto que você vai conseguir aumentar o seu currículo. Por quê? Porque o que você faria em um mês, você consegue fazer em dias com esse programa. E isso acaba aumentando e valorizando cada vez mais o seu trabalho. Agora, falando a respeito de um programa, eu vou falar do TQS. Este programa ele é utilizado no cálculo estrutural de edificações em concreto protendido e armado, mas também em estruturas pré-moldadas. Por meio do seu editor CAD, o profissional fornece as informações estruturais de pilares, lajes, vigas e fundações, estabelece as ações que incidirão sobre a estrutura, vento, sobrecarga e etc. A partir dos dados, o software ele calcula e fornece simulações. O software ele é destaque pelos seus recursos integradores, pela facilidade de interpretação e pelo fato de que atende às normas reguladoras nacionais, como a NBR 6118/2014. Essa ferramenta, ele é uma ferramenta BIM, assim também como o Revit, que nos ajuda ali na parte de construção, na parte de arquitetura, também na parte estrutural. Ele possui alguns pontos muito importantes que vale a pena citar, que ele nos ajuda em projetos estruturais produtivos. Como dito antes, ele atende os requisitos da ABNT. Ele tem uma concepção estrutural fenomenal. Ele dá todos os detalhes de armaduras. Ele gera e emite desenhos, como plantas. Como dito antes, ele faz análise de vigas, pilares, lajes e blocos, de fundação, sapatas, estacas e cargas, tanto verticais e horizontais. Então, analisando isso, como dito a respeito dos softwares de análise, o TQS ele é uma ferramenta importantíssima e fenomenal para nós engenheiros civis, pois ele pode nos ajudar e auxiliar em cálculos complexos e difíceis. Isso nunca irá nos substituir, mas nós procuremos cada vez mais evoluir, estudar e entender que esses programas, eles vêm para nos capacitar cada vez mais. Structure é um software de modelagem de informações de construção, capaz de modelar estruturas que incorporam diferentes tipos de construção, propriedades de construção, incluindo aço, concreto, madeira e vidro, sendo amplamente utilizado para estruturas metálicas e concreto armado. É um programa focado em projetos de construção e gestão de infraestrutura, permite a criação de estruturas complexas, modelos 3D e pode ser integrado a outras ferramentas de análise e design,
bem como possibilita processos bem associados ao fluxo de trabalho. 2000, um programa de elementos finitos com interface gráfica orientada a objetos preparado para realizar de forma integrada a modelagem, análise e dimensionamento do mais vasto conjunto de situações de engenharia de estruturas. Ele é conhecido por sua versatilidade em modelar estruturas, permitindo a substituição no dimensão de pontos, edifícios, estádios, barragens, estruturas industriais, estrutura marítima e qualquer outro tipo de infraestrutura que necessite ser analisada e dimensionada. Relativamente às ações, é possível gerar automaticamente cargas de sismo, ventos e veículos e, posteriormente, realizar o dimensionamento e verificação automática de estruturas de concreto armado e protendido. Estruturas em perfis metálicos de alumínio, chapa dobrada a fio, através de diversas normas, como as europeias e americanas. Possui interface intuitiva, permite que sejam criados modelos estruturais de uma forma bem mais rápida. O software gera relatos pré-formados e inclui todos os dados do modelo, resultando de análise e do dimensionamento. Os dados são apresentados em formato de tabelas, gráficos e quadros de conteúdo. O SAP 2000 suporta interoperabilidade com vários formatos, como o Revit, o AutoCAD, o Tekla, entre outros. Também é possível a exportação do modelo para uma base de dados da Microsoft Access. O SAP também permite ainda a importação de ficheiros do Framework Plus, STAAD e Studio, caso o utilizador queira utilizar outros programas de cálculo. Bom, boa noite. Agora a gente vai falar sobre os nanotubos de carbono. Eles são cilindros formados por alótopos de carbono, com proporções nanométricas. Para a gente meio que entender melhor o que eles são, é como se fosse uma folha de papel enrolada, mas sem sobreposição de material. Sendo que eles são formados, obviamente, de átomos de carbono e têm a espessura de somente um átomo. Eles são 100.000 vezes mais finos que um fio de cabelo, invisíveis até para microscópios ópticos. Os nanotubos de carbono podem ser feitos de um só cilindro, sendo assim os nanotubos de parede única, ou de vários cilindros enrolados de maneira concêntrica, que são os conhecidos como os nanotubos de parede múltipla. O fato de ser de parede única ou de parede múltipla é um dos fatores que determinam as propriedades dos nanotubos. No caso dos nanotubos individuais, um fator que determina se ele será ou não um condutor elétrico é o ângulo de enrolamento e o raio do nanotubo. Outras propriedades dependem também do diâmetro e do número de camadas concêntricas, mas todos os nanotubos são duros e resistentes. Essa variedade de propriedades é muito importante porque faz com que os nanotubos possam ser usados em diversas aplicações. Na engenharia civil, por exemplo, os nanotubos de carbono podem ser bem eficientes onde suas propriedades fossem exigidas, como é no caso do cimento. O concreto à base de cimento, ainda assim, é o material mais usado na engenharia, e os nanotubos podem dar a origem a um concreto mais resistente e mais durável, podendo trazer uma economia financeira bastante favorável, prevendo até fissuras e melhorando a durabilidade ao longo do tempo por aumento da resistência a ataques químicos, além de prevenir diversos planos estruturais. Falando agora sobre o aerogel consiste em um gel onde é retirado seu líquido, ficando assim somente a estrutura sílica e mais de 80% de ar. O resultado disso é um material muito fino, resistente e isolante térmico. Se você alinhar várias dessas camadas, você vai ter o aerogel, que já é usado dentro da engenharia civil como excelente isolante térmico, como já foi falado. Mas estudos mais recentes vêm tentando trazer o aerogel como uma alternativa para criar novos tijolos, telhas e até outros materiais, justamente pelo seu peso e pela sua resistência, para tornar as estruturas mais leves.